hoje connosco Padre António Vaz Pinto. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa da Igreja Católica, precisamente para evocarmos a realização do Concílio Vaticano II. Foi um acontecimento marcante, foi o maior acontecimento do século XX, como muito já foi assim definido? Talvez, quer dizer, enfim, há vários tipos de acontecimentos. Para a Igreja, de certeza que o foi. Para a Igreja, com certeza. Mesmo para o mundo e para a sociedade, foi extremamente importante. Mas, claro, é difícil comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, que também é um acontecimento, enfim, de uma dimensão enorme. Mas foi da maior importância. E eu gostava de começar por aí, porque o concílio não surgiu assim, não é? Já era uma ideia antiga, já. E, sobretudo, lembrar isto, que o anterior concílio é o Vaticano I, em 1870, que foi um concílio interrompido. A unificação e a independência da Itália parou os trabalhos e ele nunca foi, digamos, continuado. E o anterior é o Concílio de Trento do século XVI. Portanto, estão a ver que a Igreja, não é, passou todos estes séculos, não é, praticamente estática, parada, sem olhar positivamente para o mundo. Portanto, a Igreja precisava de se reformar, precisava de se repensar. Período em que aconteceu o absolutismo, o liberalismo, a Revolução Francesa, a industrialização, a proletarização, o marxismo, havia tanta coisa, e havia com certeza declarações, intervenções papais, etc. Mas não havia aquilo que era indispensável, uma reunião magna, ecuménio quer dizer católico universal, dos bispos de todo o mundo, para refletirem em conjunto e depois, digamos, lançarem grandes linhas de ação e de programação. Foi uma reunião que aconteceu, de facto, por esse imperativo ou foi iniciativa do Papa da altura? Bom, as duas coisas. Hoje sabe-se bem que o Pio XII, por exemplo, tinha inclusivamente feito consultas nesse sentido e que até havia respostas positivas. Mas o momento oportuno de o convocar não foi no seu pontificado. Quando João XXIII foi eleito, recordo-me muito bem disso, já sou suficientemente velho, não é? Já com uma grande idade, não é? 78 anos, se não me engano, toda a gente pensou, bom, é um Papa de transição, que enfim vai dizer aqui umas coisas, mas é à espera de outro e tal e coisa. E para grande surpresa, não é? Para grande surpresa, ele, uma das primeiras coisas que fez foi exatamente convocar o Concílio Vaticano II, com surpresa enorme de todas as pessoas e até dos seus próximos colaboradores. Conta-se, não sei se é verdade, mas é capaz de ser, porque ele era tinha um ótimo humor, que um cardeal foi falar com ele e lhe disse, mas para que é que vai agora convocar um concílio? Isto é uma coisa tão demorada, tão cara, tão isto e aquele outro. E diz que ele que se sentou, foi à janela, abriu a janela e disse, ar fresco. Bom, e portanto esta é a imagem muito dela. Claro que o Papa João XXIII morreu a meio, não é? E depois foi o Papa Paulo VI, que era arcebispo de Milão, não é? Ou que tinha sido arcebispo de Milão, que continuou e levou até ao termo o concílio. E deixe-me também aqui uma coisa para, antes de entrarmos no concreto dos documentos, que é, de facto, este foi o primeiro concílio verdadeiramente universal. Porque o cristianismo estava muito reduzido no seu espaço geográfico. Era a Europa, a América do Sul e um pouco a do Norte, mas nos concílios anteriores, a presença da África subsaariana, do Oriente, além do Médio Oriente, esse sim, não é? De todo o mundo, não estava presente. A Igreja não estava suficientemente implantada aí. E, coisa também de uma grande novidade, para este concílio foram convidados os irmãos separados, os protestantes, os ortodoxos, mulheres, leigos, peritos. Portanto, foi uma reunião que não tem paralelo na história da humanidade e da Igreja. Os documentos que produziu o concílio estão publicados em muitos livros semelhantes a este, não é? Exatamente. E entre os vários documentos, nós propomos analisar com o Padre António Vaz Pinto, e hoje e ao longo das próximas semanas também, nesta rubrica sobre o Concílio Vaticano II, os 4 documentos fundamentais do Concílio, chamadas Constituições. Exatamente. Não é? São documentos centrais porquê? Bom, porque o próprio Concílio assim entendeu, quer dizer,
Tem essa edição, eu tenho esta, é mais pequenina, mas é de letra pequenina e, portanto, isto ainda estão a ver, 800 páginas, não é? Portanto, não é pequena coisa. E claro que tem que se fazer seleções. O que é o mais importante? São as Constituições. Depois, em sequência das Constituições, há decretos e há declarações que são importantes sobre temas, será, por exemplo, a liberdade religiosa, é importantíssimo, sobre o apostolado dos leigos, mas não pode ficar tudo no mesmo documento. E, portanto, os documentos-chave são estas 4 Constituições que tratam de 4 grandes temas que eu gosto de focar para que a pessoa compreenda o contexto. Sacrosantum Concilium, exatamente sobre a liturgia, a Igreja que reza. Dei Verbum, sobre a revelação e a fé, a Igreja que acredita. Lumen Gentium, a Igreja em si mesma. E Gaudium et Spes, que é o maior de todos, a Igreja no mundo. De maneira que isto mostra-nos bem que é global, que é uma visão global sobre os problemas da Igreja e os problemas do mundo. Falemos neste programa sobre essa primeira Constituição que falou, sobre a Sagrada Liturgia. Muito bem. Foi o primeiro documento a ser aprovado, creio eu, no Concílio. Creio que sim. Não estou Ele constituiu uma novidade Sim, sem dúvida. Repare, o documento sobre a Sagrada Liturgia, de certo modo, estava a ser preparado. Houve, no princípio do século XIX, movimentos litúrgicos muito significativos que se preocupavam com a liturgia da Igreja, etc, etc. Começou a haver, ainda no tempo de Pio XII, a possibilidade de parte da missa ser na língua vernácula, etc, etc. Mas não há dúvida nenhuma que foi uma enorme revolução na oração da Igreja, na liturgia. A liturgia é isso mesmo, a oração oficial da Igreja, e foi aquela que foi mais visível. E também talvez mais... Que diferença introduziu este muito documento? Grandes. Olha, por exemplo, passou a ser possível celebrar-se a missa na língua de cada país, coisa que até então era o latim. Depois, a liturgia estava entendida como as pessoas a assistirem à missa. E o padre, como saberá, estava voltado para a frente, costas para o público. Enfim, isto tem o seu significado, até é positivo, mas que não permitia de maneira nenhuma a ideia de comunicação e de oração comum que veio a acontecer. E, portanto, quando começou a ser o padre voltado para a comunidade, e a comunidade para o padre, e uns para os outros. Portanto, esta mesma ideia de comunidade, que é uma ideia central em todo o concílio, mudou completamente as coisas. O ser em português, em Portugal, não é? Também mudou, as pessoas passaram a poder compreender. Porque é que nós ainda hoje vemos nas nossas aldeias, às vezes, pessoas muito respeitáveis, velhinhas e velhinhos, que durante a missa rezam o terço? Porque, coitados, era o que eles sabiam fazer, porque não entendiam nada do que se passava, não é? Bom, portanto, isso foi logo. Depois, a ideia de que a liturgia não é dos padres. O padre tem uma função, mas as diversas pessoas ocupam um lugar. É a comunidade cristã que reza oficialmente. Depois fez-se uma coisa também importantíssima, que foi a revisão, primeiro, dos textos litúrgicos, aquilo que hoje nós temos, os 3 ciclos dominicais A, B e C, e dos anos pares e ímpares, o pares e ímpares, porque permitiu que se fosse às fontes, e isto foi também um dos movimentos importantes de todo o concílio, que é ir às fontes, o regressar às fontes, para permitir ao povo cristão ter um conhecimento desde o Gênesis até o Apocalipse, de tudo aquilo que é verdadeiramente importante na palavra de Deus, na Bíblia, que, portanto, foi extraordinariamente revalorizada. Propostas que saíram do Concílio, apresentadas muito sumariamente, porque o nosso tempo, infelizmente, não dá para mais, mas voltaremos a encontrar-nos em 8 dias para ver outro documento com o Padre António Vaz Pinto. Muito obrigado por ter estado neste programa.